Komutan! Yol! Komutan! Çağır! Sargın! Bom, meu nome é Luiz Felipe Medeiro Alves, eu sou brasileiro, agora tenho 30 anos. 3 anos atrás eu fui para a Síria lutar contra o Estado Islâmico. Em 2016, 2 membros do Estado Islâmico eles entraram numa igreja durante a missa e degolaram um padre na França. E aí isso chamou minha atenção para a situação naquela região. E aí eu aprendi de como sofriam as minorias em geral naquela região, em especial os cristãos. E aí eu quis dar minha pequena contribuição. Então me voluntariei e no Natal de 2016 eu saí do Brasil com destino à Síria. Eu não tinha experiência militar, eu fui com esse propósito, né? Tem muita gente que vai por ser ex-militar e ter esse vício em adrenalina e tal. Eu não, eu fui por outras razões e não ter experiência militar não teve influência nenhuma para mim. Eu não pensei em não ir por não ter experiência militar. Eu não tenho nenhum amor particular por armas, não sou um entusiasta. A arma é uma ferramenta. Obviamente tinha treinamento de tiro e coisas assim, mas bem rudimentar. Para você ter uma ideia, durante todo o treinamento da academia militar, a gente tinha direito a 30 tiros. Então, depois de 30 tiros, você ia para o front. Guerra é 103% de tédio com 4% de margem de erro. Obviamente a gente tem essa visão romantizada de como que é uma linha de combate. A maior parte do tempo é um tédio absurdo. A logística não conseguiu descobrir onde a gente estava nos primeiros dias, então eles não levaram comida pra gente. Então a gente passou alguns dias sem comer. Numa noite, eu estava de guarda, e aí chegou o Subai, que é basicamente um fiscal dos sentinelas. Vê se está todo mundo acordado, fazendo o que tem que fazer e tal. Ele veio, perguntou como é que eu estava, falei que estava tudo bem. Isso daí fazia uns 4 dias que eu estava sem comer. Acho que foi o maior período que eu fiquei sem comer lá. E na minha frente, assim, uns 70, 80 metros na minha frente, eu estava vendo um elefante andando. E aí eu pensei, mas será que existe elefante na Síria? O que um elefante já está fazendo na minha frente? E eu perguntei pra ele, eu falei assim, não tem um elefante ali não, né? E ele olhou pra mim pensando que eu tava brincando, depois ele percebeu que eu tava falando sério, ele falou assim, fica mais 5 minutos, eu vou arrumar alguém pra ficar no seu lugar. Ele me substituiu porque ele viu que eu tava ilusionando já do cansaço, da privação de sono, da privação de comida e tal. Lá, esse tipo de coisa acontecia diariamente, não é uma história diferente lá, né? Todo mundo lá recebe um nome de guerra. Inclusive, quem esteve comigo lá não sabe o meu nome brasileiro, meu nome real. Então, meu nome lá era Basdilsos. Todos os nomes têm um significado e às vezes é um significado bastante poético. Basdilsos significa o falcão que carrega uma promessa no coração. Depois da tomada de Tabrica, basicamente, o nosso trabalho era patrulhar a cidade. Um dia, uma moto estava vindo com uma senhora e um menino. Eu pedi para eles pararem e eu comecei a trocar algumas palavrinhas com o menino, numa mistura de inglês, turco e gestos, né? E aí eu perguntei para ele se tinham armênios na cidade de Tabrica e ele deu um sorriso que só a inocência de uma criança pode permitir aquilo, né? Ele deu um sorriso grande e falou assim, não, a gente cortou aqui de todos. Como eles não convivem com cristãos, então acho que eles não têm um filtro de pensar é razoável falar isso ou não. A gente ocupou uma casa para a nossa brigada ficar naquela casa. E aí passou algumas horas, um dos curdos falou assim, olha, você precisa ir fazer sentinela, né?
E aí ele falou, ó, o lugar é aqui. Quando eu parei no lugar, eu olhei para baixo, tinha um morteiro enfiado na terra. E aí eu olhei aquilo, achei absurdo, mas eu falei, deixa. Fiz a guarda ali. E todo mundo foi e fez a guarda ali. Você para de se preocupar com algumas coisas, né? Imagina, você vê um morteiro ali pronto para explodir, você não vai ficar em cima de um explosivo. Naquele momento, sabe, você tira aquilo da realidade de um jeito que aquilo ali é mais um risco que você está correndo. É só mais um risco. Você não teve medo de morrer? Essa pergunta não faz sentido ali. Você não pensa nisso. Em quê? Em morrer. Não pensa. Porque se você parar para pensar nisso, você não funciona. Então ninguém pensa nessa possibilidade. E quando ela chega, é duro na primeira vez, na segunda vez é desconfortável e na terceira notícia em diante é natural. A logística não tinha chego, então a gente estava sem comida. Então eu cheguei na cozinha, dali eu falei, tem alguma coisa para comer aí? Ele falou, não. E aí eu falei, dá um chá então. Ele falou assim, então, tá sem chá também. Eu falei, poxa, o que tem aí? Ele falou, tem cigarro. Eu falei, dá um maço aí. Ele me deu um maço, eu falei assim, pô, faz chá com cigarro, né? Dei risada, virei as costas e fui fazer o que eu tava fazendo. Ali uns 15 minutos eu voltei e tinha assim um número de bituca de cigarro no chão e do papelzinho do cigarro. E um bule cheio de tabaco do cigarro dentro. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, esse tabaco ele é cheio de produtos químicos para queimar no tempo certo e tal, não é uma erva só. Ele falou, não, fica tranquilo, vai ficar bom. Então eles fizeram um chá de cigarro. Então o chá de cigarro assim, virou algo que ficou na minha cabeça do absurdo da guerra. Né? Eles fizeram um chá de cigarro. Né? E esse Você tipo de tomou? absurdo... Não. Não, o chá de cigarro é um pouco demais pra mim. Então, esse belo ícone aqui, ele foi recuperado numa vila cristã chamada Tilbás. Ele tem a oração da Ave Maria aqui e a Virgem com o Menino Jesus. No geral, tudo que era um símbolo da cristandade foi dessecrado. Você pode ver que ela tem marcas aqui, que eu encontrei essa imagem na grama, fora de uma casa. Provavelmente os materiais religiosos eles jogaram todos, tentaram destruir de alguma forma. E aí eu guardei para mim essa imagem de lembrança daquela região. Você imagina que as coisas absurdas elas vão ser noticiadas porque são absurdas, mas não são, assim, as coisas que chegam no Ocidente é muito pouco. A situação é muito mais complexa do que o que é noticiado nos leva a crer. Quando eu voltei de lá, cruzando a fronteira, a gente foi preso e aí a gente foi bastante agredido. E aí uma vez que a gente foi pra cadeia, o tipo de abuso mudou. A cela era para 30 pessoas e tinha 78. Então as pessoas tinham que dormir de lado, parecia uma lata de sardinha. Tinha um banheiro para todas essas pessoas. Eu passei 34 dias preso. Quando o primeiro estrangeiro saiu, eu pedi para ele avisar o Corpo Diplomático Brasileiro. E aí, a partir daí, o Corpo Diplomático Brasileiro fez realmente um trabalho inimaginável. Essa experiência foi a mais maravilhosa e a mais terrível que eu já tive. Por motivos óbvios, né? As amizades que você faz num ambiente desse são as mais fortes possíveis. A bondade do ser humano que você vê numa situação dessa é a maior possível. E o outro lado também é verdade. Também é a experiência mais terrível porque você vê que o ser humano pode ser um monstro. E é muito fácil ser um monstro. Decrease the eyesight. You can have. Ambas visões são muito importantes para quem eu sou hoje. Ter visto a bondade gigantesca que o humano pode ter e a maldade infinita que o humano pode ter, eu acho que ambas me deram uma visão melhor da vida. Eu
nunca quis falar porque tem a questão da vaidade, né? De você, né, querer aparecer com isso, e eu achava que mataria completamente o propósito que eu fui fazer lá, né? Eu fui por uma motivação religiosa, e aí se eu quiser aparecer por isso, mataria completamente a motivação. E a minha irmã falou assim, essas coisas que você viveu, você é a única pessoa que sabe. Se você deixar isso passar, isso vai morrer para sempre. E é verdade, então tô falando algumas coisas agora para evitar de cair no esquecimento. Tem muita coisa que eu quero cair no esquecimento comigo.